gravar. Que a sua voz seja mais ouvida, que todas outras, que todas outras, que a sua face seja mais querida, que todas outras, que todas outras, para mim, Senhor, ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu favor e possa responder ao seu favor. Senhor, ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Que a sua presença seja mais importante, que todas outras, que todas outras, que a sua luz seja mais brilhante, que todas outras, que todas outras, para mim, Senhor, ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em seu amor e possa responder ao seu favor. As provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir
de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos em você, que eu permaneça em teu amor e possa responder ao teu favor. Senhor Deus, nós queremos pedir a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude a manter os nossos olhos fixos em Você, Pai. Nós oramos, Deus, para que nós possamos olhar para Ti antes de olhar para os nossos problemas. Assim como Pedro quis andar sobre as águas, e ele começou olhando para Jesus e ele saiu andando sobre as águas. Mas depois que ele tirou os olhos do Senhor Jesus, ele começou a afundar. E Deus, a gente faz isso toda hora, Deus. A gente tira os nossos olhos de Ti. A gente para de olhar para Ti e começa a olhar para as circunstâncias, começa a olhar para a nossa fraqueza, a nossa limitação. E a gente começa a afundar, Deus. A gente começa a afundar nas nossas desilusões, nas nossas frustrações. A gente começa a afundar no nosso desespero, na nossa dor, na nossa fraqueza. E a gente começa a gritar, Deus, me ajuda. A gente começa a gritar para Ti, Deus, me ajuda, me ajuda. E muitas vezes é só na hora da dor que a gente lembra de clamar o Teu nome, Jesus. Mas nós estamos estudando agora, Pai, o livro de Jó, justamente para que nós não esperemos afundar para olhar para Ti, Deus. Nós queremos manter os nossos olhos fixos em Ti, manter os nossos olhos fixos no Senhor. Nós queremos estar perto de Ti, Senhor, para ver como o Senhor é grande e como os nossos problemas são pequenos. Nós queremos confiar em Ti, Senhor, sabendo que o Senhor tem o melhor para nós. Nós temos tantas feridas, Deus, do passado que causam dor nos nossos corações, Senhor. Mas nós sabemos que só o Senhor pode curar as nossas dores. Só o Senhor pode curar as nossas feridas. E nós não queremos mais esconder as nossas feridas. Nós queremos abrir as nossas feridas a Ti, Deus. Nós queremos ser curados por Ti, Deus. Nós queremos manter os nossos olhos fixos em Ti.
e confiar em Ti, Senhor, sabendo que o Senhor é a razão da esperança das nossas vidas. Te agradecemos, Pai. Fala conosco durante esse estudo do livro de Jó, Senhor, que o Senhor continue a moldar as nossas vidas e nos ajudar a fixar os nossos olhos em Ti. Te agradecemos e oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Vamos lá. A gente terminou ontem, né? Falando. Ontem, sábado, né? Domingo a gente viu o culto, foi maravilhoso, né, pessoal? Que culto maravilhoso. Seu coração ficou mais aquecido diante do Senhor? Oh, coisa boa, né? Falar em John Wesley, falar do coração aquecido é coisa boa mesmo. E a palavra do bispo foi muito boa. Só que eu achei que ele ia queimar a casa dele. A hora que ele começou a ligar aqueles fósforos, eu falei, meu Deus, ele vai incendiar a casa dele. Aquela ilustração ali foi meio perigosa. Eu não faria um negócio desse. Ainda mais na frente do computador, né? Imagina tudo pegando fogo. Mas que o nosso coração continue aquecido no Senhor Jesus. Muito bom. Pessoal, a gente acabou ontem o capítulo 3, e o capítulo 3, ele acabou mostrando assim os gritos de Jó, né? Jó no capítulo 3, até o capítulo final do capítulo 2, ele estava quietinho, mas aí no capítulo 3, Jó, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, né? Jó, ele começa a gritar de dor aqui, de reclamação, né? E eu queria dizer para vocês que desse capítulo 3 até o capítulo 37, a gente vai ver os diálogos, né? Os diálogos dos amigos de Jó, tentando criar uma teologia para explicar o sofrimento, né? Todas baseadas numa racionalidade humana. Mas eu quero que vocês tomem um cuidado, pessoal. Ninguém, para você ter ideia, ninguém prega textos baseados em Jó, capítulo 3 até o capítulo 37. Você já viu alguém pregando e falando assim, olha, estava escrito em Jó, capítulo 9, no discurso de Elifaz? Ninguém faz essa pregação, por quê? Porque a gente tem aqui do capítulo 3 até o capítulo 37 uma exposição dos pensamentos humanos e da racionalidade humana tentando explicar o sobrenatural e o insondável de Deus aqui na Terra. E é isso que é perigoso, sabe, pessoal? É perigoso porque a gente tem que tomar um cuidado, porque nem sempre essas palavras desses capítulos 3 até o 37 refletem a verdade divina para nós, tá? Então, assim, temos que tomar um certo cuidado. Tem muita coisa boa aqui, tá? Tem muita coisa boa. Mas a gente tem que tomar cuidado porque, às vezes, as coisas boas desse grupo de textos que a gente vai estudar, eles estão... Você está usando um texto com pretexto, né? E aí você pode criar alguma coisa errada. Esse texto, esse discurso de Jó é uma boa ilustração do que pode acontecer, ou do que acontece, quando surgem as seitas, né? O que são seitas, né? São religiões baseadas em verdades que muitas vezes são bíblicas, mas que fora do contexto se tornam erradas. Você entende? É você pegar o texto bíblico e querer explicar uma coisa que você, pela razão humana, quer explicar para as pessoas. Por isso que é perigoso, né, pessoal? Por isso que a gente precisa entender a palavra de Deus por completo e não entender a palavra de Deus por pedaços. E é por isso, pessoal, que eu não gosto muito de fazer a leitura bíblica do sorteio da loteria. Você já fez a leitura bíblica do sorteio da loteria? É assim, ó, você pega a Bíblia assim, aí você chacoalha ela, aí você fecha os seus olhos e fala assim, Deus, fala comigo. Aí você abre a Bíblia assim e aponta o dedo para um versículo assim, fala, agora Deus vai falar comigo. Pessoal, eu não gosto de fazer um negócio desse. Por quê? Porque você está sorteando alguma coisa e aí você vai cair num texto que está fora
do contexto e você vai querer pegar aquilo como verdade para você e é muito perigoso fazer isso, né? Então, antigamente, alguns aqui vão lembrar disso. Existia uma caixinha que tinha um monte de versículozinhos, cada papelzinho tinha um versículozinho. Tinha um nome esse negócio, nem lembro o nome. Aí o que acontece? Cada dia a pessoa chegava assim, fechava o olho, tirava um papelzinho assim, tipo aqueles passarinhos. Já viu um cara com um passarinho tocando musiquinha, daí o passarinho pega com o bico uma mensagem, sabe? É a mesma coisa que você tá comendo no restaurante chinês e você quebra aquele biscoito da sorte e traz uma palavra para tua vida. É a mesma coisa que o horóscopo, sabe? O horóscopo não fala nada. É um negócio que, meu, serve para todo mundo e não serve para ninguém. Você entende? Então, assim, Caixinha de promessa. isso mesmo. Então, o que eu queria dizer para vocês, na verdade, é assim que é, é, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de busca pela palavra de Deus. Esse tipo de busca por uma palavra que alimente aquilo que você quer que alimenta. Você entende? Então, assim, nem todo dia a gente dá comida para os nossos filhos daquilo que eles gostam, não é verdade? Tem dia que tem comida que eles não gostam, né? E eu e minha esposa, a gente ensina para as nossas filhas o seguinte: é o que tem para hoje. E hoje é para comer isso aqui, vai comer isso aqui, ponto final, né? Então tem hora que você vai ler a Bíblia, ela não vai te agradar, ela não vai acariciar a tua cabeça e falar, ai, como você é bonitinha, fazendo tudo certinho, né? Não, tem hora que a Bíblia vai ser dura, tem hora que a Bíblia vai vir reta no coração para a gente poder aprender, né? Tem hora na palavra de Deus que a gente vai chorar de arrependimento, né? Então, assim, é importante você olhar tudo isso e tomar um cuidado para não pegar esses textos aqui, principalmente desse contexto aqui, e criar verdades absolutas para a sua vida. Então, os comentários dizem o seguinte: não fazemos doutrina com esse texto do capítulo 3 até o capítulo 37, por quê? O que é uma doutrina? Uma doutrina é a verdade que rege uma igreja, uma denominação, uma filosofia, um movimento, né? Então a doutrina não se faz com textos onde se mistura o pensamento humano querendo explicar a fé de Deus, tá? Então assim, a gente precisa entender que os amigos de Jó, eles estão tentando explicar a justiça de Deus com os olhos humanos, né? E muitas vezes há falha nisso. Então existe um problema de causa e efeito. Eles acham assim: ah, não, você pecou, então por isso que você está sofrendo. Mas se fosse assim, como que Jesus Cristo ia sofrer se ele não pecou em nenhum momento, não é verdade? Assim, tem sofrimento que a gente não consegue explicar, né? Tem sofrimento que não tem como você chegar numa conclusão. Ah, está sofrendo por causa disso, está sofrendo por causa daquilo. Tem vezes que não dá. Então, o Jó, ele tá, de uma certa maneira, ele está tentando defender a sua inocência perante esses amigos que estão acusando ele de que é porque ele pecou que ele está assim, né? Então, um texto muito importante para a gente guardar e para a gente pensar nas nossas vidas, e eu acho que é um texto que tem que ler Jó, você tem que ler Jó pensando nesse versículo, pessoal, é muito importante, tá? Porque senão você vai cair da fé. Senão o livro de Jó vai te gerar uma crise que pode até te derrubar. Então, guarda esse versículo que eu vou falar para vocês agora, que é muito importante. Isaías 55, 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Isso aqui é muito importante, pessoal. Guarda esse versículo, porque esse versículo vai te orientar, vai manter os seus olhos fixos no Senhor, tá? Então, Isaías 55, 8 e 9 diz assim: Deus, né? O Isaías está falando para Deus: Deus, pois os seus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os teus
pensamentos. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer que a gente não consegue entender todas as coisas de Deus. Né? Aliás, assim, a nossa eternidade com Deus, nós estamos conhecendo a Deus. Não tem. Se um dia alguém aqui na Terra chegar e falar assim, não, eu conheço tudo de Deus. Ó, pessoal, para de seguir esse camarada, porque esse camarada aí tá bem longe de Deus, tá? Porque quanto mais perto de Deus você chega, mais você entende que você não entende a Deus, né? Isso é verdade. Todo mundo que busca Deus aqui já faz anos, já faz 40 anos, sei lá quantos anos que tem que você busca Deus, e cada vez que você chega na presença de Deus, você percebe que você não conhece Ele. E eu queria dizer para vocês que essa busca por conhecer a Deus, ela vai pela eternidade. Você vai continuar querendo conhecer a Deus porque não tem fim conhecer a Deus. Assim, é uma coisa muito legal e talvez essa seja a grande jornada da nossa eternidade. Uma coisa importante para você olhar aqui, né, na humanidade de Jó, o nosso consolo é que os grandes homens da fé também tropeçam, tá? Então, assim, é importante você entender que essa humanidade de Jó, ela mostra para nós que nós estamos sujeitos a cair também, porque os grandes homens da fé também tropeçaram, pessoal. Abraão tropeçou, Daniel tropeçou, Noé tropeçou, todos os grandes heróis aqui da terra tropeçaram. O único que não tropeçou foi Jesus Cristo, porque ele não era um simples herói da fé humano aqui na terra. Ele é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, e ele teve a sua obra perfeita aqui na terra, tá? Então, todos esses discursos dos amigos de Jó são pensamentos, presta atenção, são pensamentos carnais para tentar explicar a justiça insondável e sobrenatural de Deus, tá? Então, por isso que a gente vai ver, e olha só, pessoal, eu sou assim, sabe? Eu não olho esses amigos de Jó que eles estão com má intenção. Eu acho que eles podem estar errados, mas eles estão com boa intenção, sabe? Às vezes você tem a boa intenção de querer ajudar alguém, mas você não está ajudando, porque o seu conhecimento, falta conhecimento para você. Né? Então, eu gosto de entender assim. Então, não pode usar esses textos como para criar doutrinas na sua vida. E esses textos, eles vão mostrar como é difícil entender os propósitos de Deus. Como é difícil interpretar a prosperidade de Deus. Como é difícil interpretar ou entender o sofrimento das nossas vidas. Tá? É difícil mesmo, pessoal, não é fácil. Vamos lá, capítulo 4 começa o discurso de Elifaz. E o discurso de Elifaz é o capítulo 4 e o capítulo 5. E o capítulo 4 e o capítulo 5, eles tentam, de uma certa maneira, o discurso do Elifaz tenta levar Jó para a miséria. Levar Jó a um estado de Jó, olha como você é ruim, cara. Por isso que você tá assim, né? Então, ele quer dizer que Jó tem pecados e que esses pecados precisam ser corrigidos. Então, vamos lá. Do 1 ao 6, o Elifaz começa dizendo assim, é difícil ficar calado diante de uma situação dessa. Aí ele fala que muitas vezes o Jó esclareceu e animou as pessoas que estavam sofrendo, né? E que agora ele deveria ter esperança e confiança em si mesmo para resolver os problemas dele, né? É complicado isso, mas assim, eu entendo assim, os amigos de Jó, eu quero enxergar sempre os amigos de Jó com bons olhos, sabe? Eu acho que, apesar deles não fazerem certo em querer explicar humanamente a justiça de Deus, eles tinham boas intenções, não é verdade? E aqui nesse começo, fala assim, ô Jó, lembra que você sempre animou as pessoas que estavam abatidas, que estavam desanimadas, né? É por isso que a gente está aqui hoje e a gente quer te ajudar. Não ajudaram muito, mas eles querem ajudar, né? É aquilo que eu falei para vocês em Lucas 6,31, né? Façam para os outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você, não é verdade? Então, se você é uma pessoa que constantemente se torna amigo daqueles que sofrem,
que você se compadece daqueles que sofrem, então o dia que você estiver sofrendo, vai ter pessoas compadecendo da sua dor. Você entende o que eu estou falando? Né? Eu acho muito triste quando você vai no enterro e não tem ninguém, né? Agora é porque não tem ninguém porque não pode, né? Mas assim, quando você vai no enterro e não tem ninguém, porque aquela pessoa que morreu, ela nunca deu bola para os outros, você entende? Nunca se compadeceu com a dor dos outros. E aí, quando você vê ali, tipo, ninguém tá se compadecendo dela também, né? Então, assim, de uma certa maneira, sim, a gente colhe aquilo que a gente planta, na verdade. Se você planta amargura, descontentamento, brigas, é isso que você vai colher. Você vai colher uma solidão tremenda na sua vida, porque ninguém vai querer ficar do seu lado, né? Então, assim, isso faz parte da vida. É interessante no versículo 7 a 11, aqui o Elifaz, ele fala assim, ô Jó, para e pensa, né? E quando eu vejo o Elifaz falando para Jó, para e pensa, a primeira coisa que me veio à mente é o seguinte, esse conselho do Elifaz foi errado. Ele deveria ter falado assim, Jó, para e ora, sabe? Para e busca Deus, para e se conforta em Deus, né? Hoje mesmo, eu estava terminando de preparar o estudo aqui e uma pessoa me ligou do hospital, né? Uma pessoa que está sofrendo com o marido lá na UTI, né? E aí essa pessoa, eu pensei comigo mesmo, né? A pessoa, a gente tenta olhar para essa pessoa e ver que a pessoa está extremamente cansada, está lutando há tantos meses, lutando pela vida do outro, e aí não tem mais lágrima para chorar, sabe? Não tem mais força nem para nada. E eu penso, sabe, pessoal, às vezes quando a gente chega nesse estado da vida, você precisa lembrar daquele texto que diz assim: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É muito importante você ter isso em mente, você entender que chega momentos na sua vida que você não tem mais força, você não tem mais ânimo, você não tem mais vontade de nada. Esse é o versículo que me ajuda sempre quando eu estou cansado, quando eu estou mal, quando eu estou desgastado, doente. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É muito importante a gente pensar, parar e orar, e não parar e pensar, sabe? Às vezes o pensar vai despertar a carnalidade em você, e não o espírito, né? Então primeiro para e ora, depois pensa, depois começa a analisar sua situação, né? Então ele começa a falar também que será que alguém íntegro já perdeu no final? E ele coloca aqui várias vezes, pessoal, a razão humana dentro da situação. E esse talvez seja um problema grande quando você coloca a razão humana dentro da justiça de Deus. E muitas vezes a razão humana ela entra em conflito com a justiça de Deus. Pessoal, a gente não parou, a gente não teve essa crise várias vezes? Lembra quando Uzá encostou na arca e morreu? Lembra quando a família inteira tem que morrer por causa de pecado de um? Né? Quando o Abraão vai ter que sacrificar Isaac só porque Deus falou, mata seu filho Isaac. Várias vezes, a gente vai ter a nossa razão humana e a justiça de Deus e elas vão se conflitar. A gente vai ter vários conflitos entre a razão humana e a justiça de Deus, várias vezes, né? E aqui a gente vai constantemente ver essa questão, né? Então, versículo 12 a 16, o Elifaz diz que ele teve uma experiência sobrenatural, né? Um encontro com um espírito, que não explica que espírito que é esse, mas esse espírito vem falar uma coisa muito importante para ele, para o Elifaz entender a questão do que está acontecendo agora, né? E aí ele diz assim, né? Como que um mero mortal pode ser mais justo do que Deus, né? Então, de certa maneira, a gente vê aqui o Elifaz fazendo esse conflito entre ser justo e não estar sofrendo, né? Então ele acha que
que uma pessoa que anda certinho com Deus não pode sofrer. E aí isso é uma coisa que o livro de Jó vai trabalhar com a gente, né, pessoal? E eu digo para vocês, a pessoa pode estar certinha, pode estar buscando a Deus, pode estar fazendo a vontade de Deus, pode estar andando nos caminhos do Senhor, e mesmo assim ela pode passar por sofrimento. Você entende? É uma coisa que a gente precisa olhar para o livro de Jó e aprender nas nossas vidas, né? Dois homens construíram as suas casas. Um construiu sobre a areia, outro construiu sobre a rocha. Mateus capítulo 7. E o versículo 23 e o 25 fala: o vento veio contra aquela casa, a tempestade veio contra aquela casa. O versículo 23 e 25 é igual. Para as duas casas vieram os mesmos problemas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não é porque nós temos a nossa casa firmada sobre a rocha que a gente não vai sofrer tempestade. Todo mundo vai sofrer tempestade. Todo mundo vai passar por sofrimento. A diferença é aonde está firmada a casa, o alicerce da sua vida. Está sobre a rocha que é Cristo ou está sobre a areia das suas emoções? Sobre a relatividade das suas emoções. Sabe, pessoal? Não confie nas suas emoções. Porque se você confiar nas suas emoções, um dia você está bem, um dia você está mal, né? Confie naquilo que é concreto, absoluto, verdadeiro e eterno, que é Deus, né? Capítulo 5, então, continua aí a fala de Elifaz, né? E é interessante a gente ver que o Elifaz, ele fala assim, ó, desgraça não vem do nada, isso é certo, né? Então, quando ele fala assim, que desgraça não vem do nada, é porque ele está falando, olha, tudo isso que você está passando aí não é sem querer, tipo assim, tem uma razão para tudo isso. E muitas vezes não tem solução para isso, né? O Lutero, ele escreve, quando ele está... aliás, o Lutero deve gostar muito de Jó, porque o que ele tem de comentário nesse livro é um negócio fora do comum. Em todo livro que tem comentário do Lutero, não tem comentário como ele coloca comentário em Jó. Mas ele diz o seguinte, pessoal, olha, presta atenção. Aliás, se você está anotando, isso aqui é uma coisa boa para você anotar. No sofrimento, podemos duvidar do amor de Deus por nós. Isso é verdade. No sofrimento, nós podemos duvidar do amor de Deus por nós. Né? No sofrimento, podemos duvidar do amor de Deus por nós. Mas, olhando para a cruz, vemos o grande amor de Deus por nós. Sabe, na hora do seu sofrimento, você fica pensando assim, ai, que tá doendo, que Deus esqueceu de mim, que Deus não gosta de mim, que Deus está preocupado com os refugiados da Síria, né? E que ele está tão ocupado que ele não consegue olhar para minha dor ou não é verdade. Então, sempre que a gente passa por sofrimento, passa na nossa cabeça a ideia de duvidar do amor de Deus. Mas quando você olha para a cruz, o seu problema acaba se tornando pequeno, você entende? Mais uma vez, aquela ilustração do avião é muito boa, né? É muito boa. Quando você está longe do avião, o avião é pequenininho. Mas quando você está perto do avião, o avião é grande. Quando você está longe de Deus, os seus problemas são gigantes. Quando você está perto de Deus, quando você olha para a cruz, quando a cruz faz sentido na tua vida, o sofrimento toma outras proporções na sua vida. O sofrimento não é tão grande, porque eu olho para Jesus e falo, meu, o que Jesus sofreu foi muito mais do que eu estou sofrendo agora. E aí, de uma certa maneira, isso alivia a tua dor. Tem gente que sofre mais que você. Eu não gosto muito quando você está passando por uma dificuldade e aí alguém chega e fala assim, tem gente que está sofrendo mais que você, fica tranquilo. Eu não gosto de pensar assim porque eu não quero que as outras pessoas sofram. Mas quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para a cruz, a gente vê assim, meu, o que Jesus passou ali, e ele não merecia, não é verdade? Jesus não merecia nada daquilo ali. Mas Jesus tomou aquilo nas suas costas, por amor a nós. Um sofrimento inimaginável e um sofrimento que ele não merecia.
né? Mas quando eu olho para a cruz, aquilo me ajuda. Então, eu quero dizer para vocês, olha só que frase bonita que Lutero falou. Aonde a cruz e o sofrimento se encontram, olha só, onde a cruz e o sofrimento se encontram, nós vemos o poder do Evangelho. Olha que coisa linda. Isso aqui é maravilhoso. Aonde a cruz e o sofrimento se encontram, vemos o poder do Evangelho. Né? Por quê? Porque quando a gente enxerga, no meio do nosso sofrimento, a gente consegue olhar para Jesus e olhar para a cruz, quando o sofrimento se encontra com a cruz, a gente fala, meu Deus, Jesus deu a vida dele por nós. O que eu estou passando é pouco do lado da glória eterna que eu vou ter em Jesus Cristo se eu continuar confiando nele. Você entende? É muito importante isso aqui, é uma coisa muito maravilhosa a gente entender isso, né? Então, assim, a gente vê que o discurso do Elifaz está tentando levar o Jó para a miséria e fala, Jó, você é um pecador miserável, é por isso que você está sofrendo tudo isso. Mas não é, Jó, ele tenta defender a sua inocência. Aí no capítulo 6, Jó começa a falar. E Jó começa a falar assim, a minha aflição é enorme. Olha o que Deus está fazendo comigo. O sofrimento é tanto que não consigo nem comer. Então, quando Jó fala assim, olha o que Deus fez comigo, é importante a gente entender o que, pessoal? O que o Jó consegue olhar nessa situação? Ele consegue enxergar todas as desgraças que vieram para a vida dele, ele consegue enxergar todas as chagas, as doenças que ele está passando, ele consegue enxergar os amigos que tentaram vir para ajudar eles, mas não está ajudando em nada, né? Então Jó consegue enxergar isso. E aí eu falei para vocês no começo, isso é muito importante. Uma coisa que Jó não enxerga, sabe o que é? É aquela conversa de Deus com Satanás. O Jó não consegue ver isso. Ele não vê isso. Aliás, esse livro mostra que Jó não viu a conversa. Porque, de uma certa maneira, pessoal, se o Jó soubesse que o pai dele, o pai celestial, o Deus eterno dele, fala assim, meu, esse Jó, eu confio nesse camarada, ele é forte, eu confio que ele não vai se desviar do caminho. Se Jó sabia disso, acho que Jó não ia passar por tudo isso aqui. Mas Jó não sabia disso. Jó não sabia da conversa de Deus com Satanás. Jó não sabia de toda a alegria que Deus tem sobre a vida de Jó. Então Jó, ele nesse momento, ele fala assim, meu, olha o que Deus está fazendo comigo. Né? Por quê? Porque o Jó não consegue enxergar aquilo que Deus pensa dele. E é muito importante, pessoal, você se basear na sua vida, baseie a sua vida naquilo que Deus pensa de você e não naquilo que os homens pensam de você. Sabe por quê? Porque a humanidade, ela está impregnada de pecado. E é por isso que muitas vezes você ouve palavras tão feias para com a sua pessoa, né? E eu fico pensando comigo mesmo, cara, você está tentando fazer o melhor, você está lutando para dar o melhor para as pessoas, e chega uma pessoa, né? Ontem mesmo, né? Assim, chega uma pessoa e fala assim, pastor, você é um irresponsável, né? Nossa, ontem eu recebi uma dessa. Pastor, você é um irresponsável. E desligou na minha cara, assim, né? Daí eu fiquei pensando assim, puxa vida, eu devo ser mesmo, né? Mas eu fiquei pensando assim, né? O que essa pessoa falou pra mim não é maior do que aquilo que Deus fala pra mim. Porque Deus fala outra coisa pra mim. Fala, Joel, eu te escolhi, eu quero que você seja um vaso de honra, eu confiei responsabilidades grandes na sua mão, porque você é uma pessoa que eu confio e eu quero usar a sua vida para abençoar as pessoas. Né? E eu penso, sabe, pessoal, se você se basear naquilo que as pessoas falam de você, você vai cair na armadilha do Elifaz. Você vai ser jogado lá no fundo do poço da sua miséria e você vai ficar lá por causa de uma frase que falaram para você, né?
né? Sei lá, às vezes o filho chega para você e fala assim: "Ah, mãe, por que que você fez isso?" Aí você pega aquela frase lá e você se tortura e você se joga lá no fundo e fala assim: "Poxa, eu sou assim mesmo. Pô, acho que eu não vou mais fazer mais isso. Acho que eu vou, ixi, eu sou uma pessoa muito ruim." Você entende? E você ouviu a voz de um ser humano e você esqueceu aquilo que Deus fala sobre você, né? Então, assim, toma cuidado, pessoal. Aí, a gente continua aqui na resposta de Jó, né? Que do versículo 8 ao 13, ele fala assim que as coisas, a vida dele é limitada, que as coisas estão acontecendo são muito além dos meus limites, né? E ele até fala assim: onde está a força? Que futuro eu tenho, né? Então, assim, quando o Jó fala isso, ele está falando: puxa, eu sou muito limitado, eu sou muito fraco, né? E eu queria dizer para vocês, quando a gente se sente fraco e destruído, que várias vezes a gente sente assim, né? Várias vezes a gente se sente fraco e destruído. Eu queria dizer para você, você tem dois caminhos para isso. Você pode tomar duas direções quando você está fraco e destruído, quando você está assim, numa situação precária, assim, espiritualmente, emocionalmente, quando você está assim. Você pode ir para dois caminhos. Você pode ir pelo caminho da razão, e aí no caminho da razão você vai descobrir que você realmente é fraco. Você vai descobrir que você realmente não tem força, que você é miserável, pecador e merece o inferno. E aí a razão vai te levar a chegar numa conclusão que nem Judas. E eu queria fazer essa comparação, os dois caminhos, né? Judas e Pedro. Na hora da desilusão, na hora da fraqueza, porque ali, naquele momento onde Jesus foi pego para ser crucificado, o Judas e o Pedro caíram no mesmo buraco, né? A gente errou, a gente é pecador, um negou a Jesus e o outro entregou Jesus para a morte. Os dois caíram e os dois andavam com Jesus. Estou falando de gente que anda com Jesus, de gente que anda com Deus. Os dois caíram no buraco da desilusão, no buraco da frustração, no buraco da falhabilidade. E aí, os dois estão no buraco. Um se baseou na razão e falou assim: eu sou assim mesmo, eu sou muito podre. A razão levou ele a ter remorso, e o remorso levou ele a fazer o quê? Suicidar-se. Se enforcou. O Judas se enforcou, né? Então, se você se basear só na sua razão, você vai chegar na conclusão que você não presta mesmo, e você vai ter um remorso mortal na sua vida, e esse remorso vai te matar. Agora tem outro caminho, pessoal. Você está lá no fundo do poço, você pode exercer a sua fé. E quando lá no fundo do poço você exerce a sua fé, você não lembra da razão no sentido de que racionalmente eu não presto mesmo. Racionalmente eu sou ruim. A minha carne, ela milita, ela luta contra o meu espírito, mas eu não dependo da minha força. Pela fé, eu dependo da força de Deus. Pela fé, o meu ânimo e a minha vida não vem do que eu vejo, mas vem do que eu creio. Então a fé te leva, dentro desse fundo do poço, a fé te leva, como Pedro, ao arrependimento. E o arrependimento te leva à vida eterna. Você entende o que eu estou falando? Quando a gente chega no fundo do poço, se você basear a sua vida simplesmente na razão, a razão pode te levar ao remorso, e o remorso pode te levar à morte. Se você, no fundo do poço, exercita a sua fé te leva ao arrependimento. O arrependimento te leva para a vida eterna. Você entende? Então, você tem que escolher. Aqui, Deus não pode escolher. Quando você é jogado no poço da frustração, da desilusão e da falhabilidade, Deus não pode escolher para você. Deus te dá o caminho, mas Deus não pode escolher para você. É você que vai ter que escolher. É você que vai tomar essa decisão na sua vida, se você vai basear só na razão ou se você vai basear na fé salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e nas verdades que Ele tem para a tua vida. É você que vai decidir, pessoal. Deus não pode decidir isso para você. O amor dele é tão grande ao ponto de te dar a liberdade de escolher o teu caminho.
Porque se ele não amasse você, ele ia criar um robô. Ele ia criar um robô que faz tudo o que ele manda. Ele manda, o robô faz. Ele manda, o robô faz. Acabou. Mas não, ele te deu vida. E por amor a você, ele te deu a liberdade de escolha. Você pode escolher. Você escolhe se você quer ou não. Versículo 14 ao 23, a gente vê que os amigos que deveriam ajudar estão atacando o Jó. Aqui nesse texto, a gente vê assim que os amigos, eles não estão ajudando de uma maneira efetiva, mas eles estão tentando explicar para o Jó, ó Jó, é o seguinte, você tá assim porque você pecou, é por isso que você tá assim. Então, mano, se arrepende aí desses seus pecados escondidos, né? Mas Jó, ele tá tentando falar pros seus amigos que não é assim. Ele tá defendendo a sua inocência. Então, eles falam assim, o Jó chega até a falar assim, vocês são amigos, mas vocês não estão ajudando em nada. Vocês falam que eu errei, mas vocês se acham muito santos, né? Para falar isso que vocês estão falando, falando para mim. Olhem-me nos olhos. Por que eu mentiria para vocês? Vocês veem alguma falsidade em mim? Você acha que eu não sei o que é bem e o que é mal? Né? Então, assim, nesse capítulo 6, a gente vê que nós devemos, de uma certa maneira, é importante você entender isso, né? De uma certa maneira, você precisa reconhecer receber bem os seus amigos e entender que eles têm boas intenções, né? Você precisa entender que eles têm boas intenções, mas que somente Deus entende a verdadeira situação da sua vida, né? Então, assim, tem momentos na nossa vida, e assim, pessoal, a gente tem amigos, né? E às vezes a gente pede ajuda do nosso amigo, o nosso amigo não ajuda muito, né? Mas assim, eu acho que a gente precisa olhar para as coisas boas, né? E você vai ser uma pessoa diferente se você, numa situação difícil, você conseguir enxergar, extrair as coisas boas, sabe? E eu acho que isso aqui é um segredo de uma pessoa, sabe, uma pessoa abençoada por Deus. É você conseguir enxergar as coisas boas e não as coisas ruins, né? Porque a primeira coisa que vem na nossa mente são as coisas ruins que as pessoas fazem. Mas se você olhar para uma pessoa, tenta extrair alguma coisa boa dela, né? Tenta extrair e procurar, não, mas o cara tá com boas intenções, né? Isso aqui é muito importante. Capítulo 7, então, o Jó continua falando, e de uma certa maneira o capítulo 7 se baseia nessa ideia de que a vida não vale nada, né? A vida não é uma luta, né? As noites de aflição, de desgraça, meu corpo coberto de feridas, de vermes, de pus, sem esperança. E a gente vê que o capítulo 7, Jó para. É interessante que o capítulo 7, os comentaristas dizem assim, Jó para de olhar para os amigos e Jó começa a olhar para Deus, né? No capítulo 7, o Jó ele começa a olhar para Deus e começa a enxergar a sua pequenez, enxergar que ele é limitado, enxergar que a vida é como uma nuvem que evapora e desaparece, né? E aí o versículo 11 e 16 ele fala assim, a minha queixa é honesta, né? Eles querem que eu pare de falar, eles falam para mim que o tempo resolve, né? Mas assim, eu acho importante, né, entender o Jó, nesse momento, ele fala diretamente com Deus nesse momento. Ele está falando para Deus, Deus, seria melhor que eu morresse numa forca e tudo isso acabasse logo. A minha vida não vale nada. É que nem uma fumaça, né? Por que você vai se importar com um cara que nem eu? Na verdade, tem um lamento desesperado aqui, né? E nesse momento de Jó, quando ele entra na presença de olha para Deus, ele fala assim, por que você não perdoa logo as minhas ofensas
e não apaga os meus pecados, ou isso porque daqui a pouco já não vou existir mais, né? Então, de uma certa maneira, nesse capítulo a gente vê Jó se colocando como tão pequeno diante de um Deus tão grande, né? E falando assim, a Deus, acaba com tudo logo, né? E Jó não consegue enxergar o lá na frente. Jó só consegue enxergar as dificuldades dele agora, né? Mas tem um segredo, pai. Pessoal, eu queria que vocês abrissem comigo num texto que é o texto que todo mundo entra em crise quando olha para Jó, tá? Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, 28. Romanos capítulo 8, 28. E a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse versículo que todo mundo usa. Muita gente usa esse versículo, né? Mas as pessoas não entendem muito bem esse versículo. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, né? A gente pensa assim, poxa, será que Deus está agindo para o bem de Jó nesse momento, né? A gente entra em crise, fala, pô, mas o Jó está passando por tantas dificuldades, por tantos desastres, tantas perdas, né? Mas a palavra de Deus, ela diz assim que Deus age em todas as coisas para o bem, né? E para o bem significa que talvez agora você esteja passando por dificuldades, mas que tudo que você está passando agora é para o bem. Para o bem. Jó, ele tem na cabeça dele, é uma coisa muito importante você entender isso, né? Jó tem na cabeça dele aquela ideia. Você lembra quando os discípulos de Jesus encontraram um cego de nascença? E aí os discípulos olharam para o cego de nascença e falaram assim: Ô Jesus, quem pecou para ele estar assim? Foi os pais dele que pecaram ou foi ele que pecou para estar cego desse jeito? Você entende que na nossa humanidade limitada e falha, a gente sempre quer achar um culpado para o que a gente está passando agora. Só que aí Jesus ele olha para os seus discípulos e ele fala assim: não. Ele está cego assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Aí Jesus vai lá e cura o cego. E aí a glória de Deus se manifesta na vida desgraçada daquele cego de nascença. Você entende? Então, assim, algumas vezes eu entendo assim que o sofrimento que a gente passa é muito para a gente entender a glória de Deus que está por vir nas nossas vidas. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, Deus age em todas as coisas para o bem. Não que no momento é bem, é bom, né? Não que as coisas são boas. Às vezes as coisas são más, mas é para o bem. Sabe, é a verdadeira a noção de disciplina, né? Assim, nenhum filho gosta de apanhar por uma coisa que errou, não é verdade? E nem vocês, pais, não é verdade? A gente também não gosta de bater nos nossos filhos. A gente não gosta de dar bronca aos nossos filhos, não é verdade? Eu acho que não tem nenhum pai e mãe que se agradem. Hoje eu vou dar um castigo pro meu filho. Vou dar uma bronca nele bem forte. Ninguém. Pra gente é ruim, pra eles é ruim também, não é verdade? Mas é necessário? É necessário? É necessário. Porque se você não corrige ele agora, lá na frente, ele vai cair num negócio muito pior. Então eu penso, é melhor tomar um tapinha hoje do que morrer amanhã. Você entende o que eu tô falando? Então, assim, de uma certa forma, a disciplina, ela é dolorosa. A disciplina é algo que machuca. Mas não é porque a disciplina machuca que eu vou falar assim, Deus não é bom. Deus não está sendo bom comigo porque eu estou sofrendo. Não. Às vezes, eu entendo assim, várias conversas que eu tive com vários pastores esses dias de pandemia, de quarentena, a gente conversando e a gente chegou numa conclusão. Tipo, acho que Deus quer disciplinar a gente em alguma coisa.
Deus talvez queira mostrar pra gente que a igreja não é um prédio, a igreja são pessoas. Talvez Deus queira disciplinar a gente de que nós nos limitamos muito fisicamente num grupo de pessoas, sendo que a gente podia alcançar muito mais pessoas do que a gente alcança só com aquelas dúzias de pessoas dentro da igreja. Pessoal, hoje, os nossos cultos alcançam muito mais gente do que da quantidade de gente que cabe dentro da nossa igreja. Você entende? Hoje, se a quantidade de pessoas que assistiu o nosso culto, que visualizaram, que participaram do nosso culto, entrasse dentro da nossa igreja, é que pelo YouTube, às vezes a gente consegue até fazer uma estimativa, entendeu? A gente já colocaria dentro da nossa igreja mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas. Entendeu? Então talvez esse tempo de quarentena, esse tempo de isolamento, seja uma disciplina do Senhor. Pra gente dói, pra gente sofre. Eu queria abraçar todo mundo, né? Eu queria passar tempo com todo mundo, mas não posso. Mas talvez esse seja um tempo de disciplina para que a gente possa aprender dolorosamente que nós precisamos ser mais ousados nas nossas pregações, mais ousados em alcançar as pessoas, em convidar as pessoas para Jesus, né? Tem gente aqui, eu conheço, tem gente aqui que queria pregar para o irmão e durante anos não conseguiu, mas agora na pandemia conseguiu pregar para o irmão e o irmão entregou a vida para Jesus. Você entende o que eu estou falando? É por causa da pandemia, é por causa desse isolamento que Deus desperta e disciplina as nossas vidas para a gente viver de uma maneira, talvez viver da maneira que Ele quer nas nossas vidas. Então, sim, os nossos sofrimentos podem ser momentos de disciplina para que nós possamos olhar para a coisa certa, para que nós possamos fazer a coisa certa, para que nós possamos corrigir aquilo que está errado em nós e andarmos nos caminhos do Senhor e fixarmos os nossos olhos em Deus, sabendo que Ele é a esperança da nossa glória. Muito bom. Aí capítulo 8 então começa uma intervenção verbal aqui de Bildade, né? E esse Bildade, ele ataca as palavras que foram faladas por Jó, né? Então, tudo aquilo que Jó reclamou aqui, depois do discurso de Elifaz, o Jó aqui, ele abre a sua boca, ele reclama dos seus amigos, ele olha para Deus, ele olha para a sua pequenez, para a sua limitação, e aí o Bildade, ele vem aqui e ele ataca Jó pelas palavras dele. E o Bildade aqui, de uma certa maneira, ele diz assim: Jó, você pecou e por isso você merece tudo que você está passando. Ele está falando: Jó, presta atenção no que eu vou falar. O pecado gera sofrimento. E eu queria dizer para vocês que sim, o pecado gera sofrimento. E é uma verdade, vamos pensar que é uma verdade. Abra comigo em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Desculpa. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim, olha: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também sobreveio a todos os homens, porque todos pecaram. Então essa morte, ela entrou por conta do pecado. Então quando o pecado entrou no mundo, entrou a morte. Por causa do pecado, vem o sofrimento. Sim, vem o sofrimento de Deus nas nossas vidas. Mas não é porque nós estamos sofrendo que nós sofremos só por conta do nosso pecado. É isso que a gente precisa entender, né? Que a gente não sofre só por conta do pecado. A gente sofre, mesmo não merecendo sofrer, a gente sofre. A gente passa por essas dificuldades. A gente passa por momentos difíceis na nossa vida, né? Então, assim, é importante a gente entendendo esse ponto de vista do Bildade, a gente entender que o sofrimento pode ser um momento de enxergarmos o pecado em nós. Pode ser que no momento de sofrimento nós possamos enxergar o pecado em nós. Abre comigo em Hebreus capítulo 12, versículo 3.
Hebreus capítulo 12, versículo 3. Hebreus 12, 3 a 11, tá? Vamos ler um texto aí razoavelmente grande. Hebreus 12, 3 a 11 diz assim: Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina merece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Amém. Então, é importante a gente entender que dentro do nosso sofrimento pode haver uma disciplina, e essa disciplina vem do Senhor. Deus disciplina a quem Ele ama. Então, se você é amado por Deus, você vai passar por disciplina, né? Mas volta isso para sua vida, né? Porque assim, se você ama alguém, você também vai disciplinar essa pessoa, não é verdade? Porque o contrário de amor, pessoal, isso aqui é importante, né? O contrário de amor não é o ódio. O contrário de amor não é o ódio. Sabe o que é o contrário do amor? O contrário do amor é o desprezo. O contrário do amor é você fazer vista grossa. O contrário do amor não é você odiar a pessoa. O contrário do amor é você falar assim: não quero mais saber da tua vida. Porque aí quando você chega nesse estado de não querer mais saber da vida da pessoa, de não querer mais ajudar essa pessoa, de não querer ser mais amigo dessa pessoa, de uma certa maneira, o desprezo mostra o quê? Eu não te amo, se eu não te amo, eu não te corrijo mais. Enquanto eu te corrijo, é porque eu te amo. Se eu corrijo, é porque eu te amo. Então, os pais amam muito os seus filhos, porque tá toda hora corrigindo, né? O pior pai, pior mãe, é aquela que chega assim: filho, desisto de você. Meu Deus do céu, isso aqui é o pior de tudo. É pior do que odiar. É você chegar pro filho e falar: desisto de você. Não, a gente não pode desistir de quem a gente ama, não é verdade? Nós não podemos desistir daqueles que a gente ama. Então, assim, pode acontecer de na sua justiça você achar que o melhor é dar uma parada, né? Porque você já deu tanta bronca e não deu certo. Então, de uma certa maneira, o seu silêncio vai fazer o quê? Deus, que a tua voz seja mais alta do que a minha, porque eu já falei tudo o que eu tinha que falar e não deu certo. Então, Deus, eu oro para que a sua voz seja mais alta e mais forte do que a minha. Mas você não está deixando de amar. Você não está deixando de corrigir. Você entende? Você só está chegando na conclusão de que pelas suas forças você não consegue mais. Mas você não pode desistir da pessoa. Você tem que continuar orando por ela. Pastor, mas eu já falei tanto para essa pessoa e essa pessoa não volta para... Não, tudo bem. Talvez a sua palavra você não tem mais argumento, mas não desiste da pessoa. Continua orando pela pessoa. Continua colocando ela na presença de Deus. Fala para Deus assim: ó Deus, eu já tentei de tudo que eu sabia eu já soltei. Agora é com você, Deus. E talvez Deus estava esperando você chegar nesse ponto, sabe? De você falar assim: ó Deus, me rendo.
Não consigo mais. Para mim, não dá. Deus, você pode agir através de mim? Aí Deus vai falar assim, filho, até que enfim você vai deixar eu agir. E aí a ação de Deus é muito mais forte que a nossa. É por isso que a gente fala da vingança. Não se vingue da pessoa. Deixa a vingança nas mãos de Deus. Por quê? Porque a minha mão é pequena do lado da mão de Deus. O meu tapa vai doer um pouquinho. O tapa de Deus é muito maior, pessoal. Então, uma pessoa faz um mal para você, ao invés de você querer retribuir mal com mal, retribui mal com bem, porque a mão de Deus é muito mais pesada que a tua, né? Vamos lá. Então, o Bildad, ele tá dando essa direção aí na sua fala. E ele fala assim que a vida está por um fio. Do 8 ao 19, ele fala, aprenda com seus ancestrais, aprenda com tudo que eles já passaram, né? E quando uma planta ruim é arrancada, né? A planta boa pode tomar o lugar da planta ruim, né? Deus fará você rir de novo, o seu inimigo vai se dar mal. O amigo do Jó está falando, né? Aí vamos para o capítulo 9. No capítulo 9, então, Jó recomeça a falar. E aí Jó fala assim, como um mortal pode ser justo diante de Deus? Jó, na verdade, de uma certa maneira, ele concorda com o Bildad nesse sentido, né? Como que um mortal pode ser justo diante de Deus? Nós não podemos argumentar contra ele. A sabedoria de Deus é infinita e pode chacoalhar, Deus pode chacoalhar a terra, Deus pode fazer o sol brilhar, Deus que colocou cada estrela no lugar onde elas estão. Jamais podemos compreender tudo de Deus. Isso aqui, pessoal, é um conforto para o nosso coração. Eu quero dizer para vocês que se você entender na sua vida que jamais você vai poder compreender Deus por completo, é um bálsamo para a sua alma. Sabe por quê, pessoal? Porque não tem várias vezes na nossa vida que a gente fala assim, mas eu não entendo Deus. Mas eu não entendo Deus. Por que isso aconteceu? Eu não entendo Deus. Você está certo. E você também nunca vai entender Deus, porque Deus é infinitamente maior do que a gente. Dentro do nosso cérebro não cabe Deus. E eu vou dizer para vocês, sabe, esses amigos de Jó, sabe o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo pegar um Deus infinito e jogar Deus dentro de uma caixinha, e eles estão falando assim, olha, eu consigo explicar Deus para você, Jó. Eu vou explicar Deus para você. Então, assim, pessoal, não dá para você pegar um Deus infinito e jogar dentro de uma caixinha e falar assim, ó, Deus é isso aqui, ó. Deus é isso aqui, tá? Não dá. E isso se torna um alívio nas nossas vidas, porque várias vezes na nossa vida a gente fala assim, Deus, não estou entendendo o que está acontecendo. Deus, eu não te entendo. Mas tudo bem, porque ninguém vai entender a Deus, porque Deus é muito maior do que a nossa mente limitada, do que a nossa limitação humana. E aí isso conforta, né? Não é verdade? Isso conforta você. Para mim é um conforto. Falar assim, poxa, mas ninguém entende. Ah, não, mas tem aqueles caras super sábios, professores de teologia, que nada, eles não sabem tudo de Deus. Ah, não, mas o cara traduziu a Bíblia inteira, fez um comentário de 8.000 páginas. Ele não conhece a Deus por completo. Você entende? Um dia eu cheguei, pra mim, assim, que eu conheço, né, ao vivo e a cores, um dos caras que mais conhece a Bíblia, pra mim, é um cara chamado Luiz Saião. E o Saião, pra mim, que foi meu professor, que foi meu mentor no seminário, ele é um dos caras que mais conhece a Bíblia pra mim. E eu peguei um dia a Bíblia que ele fez o comentário, e eu peguei a Bíblia, Saião, essa aqui é a Bíblia que você comentou, você sabe tudo da Bíblia? Eu falei assim, eu posso saber bastante coisa da Bíblia, mas eu não conheço tudo sobre Deus. Porque ninguém conhece tudo sobre Deus. É importante você colocar isso na sua cabeça, né? Então, quando esse Deus infinito, gigante, tá irado e tá bravo, ninguém segura ele. Quando Deus coloca o negócio na cabeça dele, quem sou eu para falar, ô Deus, você tá errado. Ô Deus, você tá viajando na maionese, não é assim não que faz. Deixa eu tentar te corrigir. A última vez que Pedro tentou corrigir Jesus, sabe o que Jesus falou pro Pedro? Sai de reto, Satanás. Não é verdade?
Jesus estava falando que ele ia sofrer na cruz, que ele ia ser pego, que ele ia passar por tudo aquilo. Aí Pedro fala, não, Jesus, faz isso não, você tá viajando, não, você fica aqui com a gente, vai dar tudo certo. Aí Jesus vira pro Pedro e fala assim, sai de reto, Satanás, você pensa as coisas humanas, você não pensa as coisas de Deus. É interessante a gente pensar nisso, né, pessoal? Nós precisamos conscientemente entender que nós não vamos entender tudo sobre Deus. Pode até haver um pastor que consiga tirar as nossas dúvidas, mas a gente não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo e todos os problemas da teologia. Pessoal, como que se entende a Trindade? Pessoal, a Trindade é um problema gigantesco para a gente. Como que Deus pode ser três pessoas? Como que ele pode ser um Deus, pode ser três? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você acabou de falar que é três, então como que você fala que é um? Não, mas nós cremos num único Deus, que é feito de três pessoas, né? A Trindade é um mistério, mas nós cremos pela fé, nós cremos pela palavra de Deus. E eu não vou entender tudo, mas o dia que eu chegar lá no céu, eu vou sentar com Deus e vou falar, Deus, explica para mim esse negócio da Trindade. Porque eu creio, mas é difícil entender. E aí Deus vai falar, meu filho Joel, a sua mente é muito limitada, né? Senta comigo que eu vou te explicar toda a eternidade, por que eu sou o Deus Trino. E vai demorar, viu? Vai demorar bastante para entender tudo isso. Vamos lá, versículo 14 a 20 do 9, então, ele fala assim, como que eu posso discutir com Deus? Como que eu posso me defender diante de Deus? Quem sou eu para que ele me ouça? O sofrimento só vai crescendo, ele é muito mais forte que eu. Ainda que eu seja inocente, tudo que eu disser me incriminará. Defender-me não adiantará em nada. Então a gente vê assim que Jó, ele está se colocando perante um Deus grande e eterno, e ele está vendo quão pequeno ele é. E se ele não é responsável, então quem é? Versículo 21 a 24 fala assim, tudo dá tudo na mesma. Deus destrói tanto o que é mal como o que é bom. Ele permite que o ímpio assuma o controle do mundo, né? Então, assim, diante desse Deus, o que eu posso falar? Versículo 25 até o 31. O meu tempo é curto aqui na terra, a minha vida está indo rapidamente. Essas desgraças têm me devorado por dentro e já anunciam que eu sou culpado. Eu estou indo para um poço sem fundo, né? Então, assim, quando a gente está em situações dessa, parece que a gente está no fundo do poço, né? Parece que a gente está num lugar sem saída, né? E a saída, quando a gente olha para cima, a gente não consegue alcançar. O nosso braço é muito curto para alcançar a saída. E a gente fica assim, ó Deus, eu tô... o ditado popular diz assim, tô no mato sem cachorro, né? Tô perdido aqui, Deus, eu não tenho para onde sair, né? E aí o 32 ao 35, Deus, ele fala assim, Deus não é homem como eu. Não existe um árbitro que possa defender a minha causa contra ele, que possa me defender. Então eu queria dizer para vocês que nesse capítulo a gente entende o que? Que Jó não tem esperança de resolver o problema com Deus, porque ele entende que Deus é mais poderoso do que tudo. Então não olhe para a dor, olhe para Deus. E mais uma vez, aquela música que a gente cantou, né? Que os nossos olhos continuem fixos no Senhor. Eu falei para vocês hoje, você pode até duvidar do amor, porque a gente está no meio do sofrimento, a gente fala assim, poxa Deus, como que você pode tá mostrando o teu amor, sendo que eu estou sofrendo tanto? Mas olha para a cruz. Por isso que eu digo para vocês, olha para a cruz, fixa os seus olhos na cruz de Cristo, essa obra de sofrimento, o sofrimento maior que existiu em toda a face da terra. Não foi só um sofrimento de um prego cravado na sua mão e no seu pé e ele pendurado no madeiro, mas ele carregou o pecado do mundo inteiro por nós, por você e por mim. E nenhum sofrimento aqui na terra se compara ao grande sofrimento que Jesus teve por nós. Amém?
Muito bem, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos. Alguém quer comentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Se eu puder responder, porque tá difícil o negócio aqui. Jó não é fácil. Bom, enquanto vocês pensam na pergunta, mais uma vez eu quero lembrar vocês que hoje às 5 da tarde no Zoom a gente vai fazer um culto de despedida em memória do pai da Silvana. Tá? Quem é da Igreja da Vila aí tá convidado. Se você conhece a Silvana, você está convidado para participar desse culto. Vai ser bem curtinho, mas é um culto para a gente consolar e trazer um pouco de conforto e direção na palavra de Deus para a vida da irmã Silvana, do Toshi, do Gugu e do Kenzo e de toda a família da Silvana também, enlutada pela morte do seu Tetu, né? Para a gente estar orando por eles, tá bom? Vamos lá, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa? Não? Tá bom. Vamos orar então? Vamos terminar o dia de hoje? Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por poder estar fazendo essas reflexões em cima do livro de Jó. E nós sabemos que o livro de Jó não é muito fácil de entender. Não é fácil escolher entre o bom e o melhor. Né? E Deus, nós pedimos a tua direção. Nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para olhar para esse texto e extrair para nós aquilo que é do teu coração. E assim como a gente cantou no começo, Deus, que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, que os nossos olhos estejam centrados em Ti e não nas circunstâncias e não nos sofrimentos, mas que nós possamos estar ao lado de um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus justo, um Deus que conhece todas as coisas, que é muito maior do que a pequenez da nossa vida. Obrigado, Deus, pela vida de cada um aqui que está estudando a palavra de Deus e conhecendo mais da palavra de Deus, que nós possamos continuar crescendo no Senhor e aprendendo mais da tua palavra. Te agradecemos tudo isso e entregamos esse dia nas tuas mãos. Pedimos, Deus, pelo pequeno culto de memória que nós vamos fazer com a família da Silvana. E pedimos, Deus, que o Senhor venha consolar essa família com o teu Espírito Santo e com a tua palavra. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus vivo, que fala nos nossos corações e que nos guia pelos teus caminhos. Te agradecemos tudo isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pessoal, Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia, né? Que Deus continue renovando